Muito bem, pessoal, continuando aqui na barra superior, nós temos alguns ícones com funções bastante comuns aqui, por exemplo, novo level, abrir um level existente, salvar, aqui eu salvo o level atual, aqui eu salvo todos os mapas, todos os níveis, perdão, a gente pode ter vários níveis dentro da mesma cena, aqui eu salvo os pacotes, tá? Desfazer, refazer, ferramentas de seleção, movimentação, rotação e escala, aqui o sistema de coordenadas, a gente também já viu. Esse ícone aqui é interessante, aqui eu posso procurar atores na cena. Por exemplo, eu vou digitar aqui player. Então ele retornou player start, né, que é o ponto de entrada inicial do personagem, do player. Ele está ali no canto. Ó. Então eu posso entrar diretamente com o delete, posso pegar as propriedades dele e posso centralizar ele na viewport. Ó. Ir para. É uma ferramenta bastante interessante essa do Search for Actors. Depois nós temos o Content Browser, que a gente vai ver na sequência. Kismet, que é o modo de programação visual, né, script visual aqui dentro do DK. Matini, que é o modo de animação. Aqui nós temos o Clipping Plane. O Clipping Plane, então, ele corta a renderização da viewport. Para aumentar o desempenho, né, se a gente tem uma cena muito pesada, podemos começar a cortar aqui através do Clipping Plane. Esse ícone me permite selecionar então objetos translúcidos, como sistema de partículas, água. Aqui o tipo de seleção a gente já viu também, né? Ferramentas de reconstrução do level, por exemplo, Build Geometry. Então, Build Geometry me permite recalcular a geometria. Deixa eu filtrar aqui o mesh estático. Então, aqui eu tenho algumas operações de BSP, adição e subtração. Então, se eu modificar, por exemplo, essa operação aqui de subtração, eu tenho que recalcular o mapa. Ó. Ela não atualiza automaticamente. Então, eu recalculo a geometria. Ok? Esses outros têm a mesma função, né, especificamente para luz e caminhos. Ó. Aqui eu tenho funções diversas, por exemplo, tela cheia. Tá? Aqui funções para executar esse mapa dentro de plataformas móveis. E por último, o sistema de execução em player externo. À esquerda, pessoal, nós temos os modos então dentro do DK. Quando eu inicio o editor, eu entro em modo câmera, tá? Que me permite, por exemplo, movimentar os objetos. Ó. Já em modo geometria, eu posso editar as geometrias, especificamente os volumes, né? Esse volume, por exemplo, eu posso selecionar os pontos dele agora. Ó. Ctrl Alt, modifico, saio do modo geometria e recalculo, por exemplo. Ok? Algumas funções aqui, pessoal, são bastante avançadas, tá? A gente vai ver no momento apropriado. Eu posso passar, por exemplo, agora para vocês o sistema de edição de terreno. Então, vou criar um terreno aqui. Vou pegar meu terreno, vou puxar ele um pouco para o lado. Então, para eu editar esse terreno, por exemplo, tem que entrar no modo de edição de terreno. Aqui eu consigo, por exemplo, fazer uma elevação. Ó. Posso subtrair aqui também. Isso tudo a gente vai ver com maiores detalhes, né, pessoal, nos outros módulos. Voltando para o modo câmera, tenho também o modo de alinhamento de textura, onde eu posso alinhar a textura de um BSP e somente de BSP, eu não posso trabalhar com mesh estático. Então, seleciono um BSP, modo de alinhamento, posso movimentar essa textura, alinhar essa textura. Aqui eu não estou movimentando o BSP, tá? É somente a textura. Depois, essas funções são mais avançadas, a gente pode passar inicialmente para o modo Foliage. O modo Foliage ele me permite adicionar então um mesh estático e pintar ele na cena. Deixa eu resetar aqui a viewport. Então eu vou abrir aqui o Content Browser, escolher um mesh estático. Filtro aqui para o mesh estático. Vou pegar uma grama aqui. Uma mais leve. Essa aqui. Mantenho selecionada então. Abro o modo Foliage e arrasto. Arrasto o BSP, perdão, arrasto o mesh estático para a ferramenta. A partir de agora eu posso pintar. Ctrl pressionado.
botão esquerdo do mouse. É uma ferramenta bastante útil, bastante interessante, a gente usa ela direto. Então esses são os principais modos que a gente tem dentro do ODK. Logo abaixo, pessoal, nós temos os brushes. Os brushes, então, me permitem, o Builder Brush, né, eles me permitem criar geometrias e volumes. Tá? Inicialmente, nós temos, então, um Builder Brush do tipo cubo. Ele normalmente vem no centro da cena. Não é o caso agora, deixa eu achar ele. Tá ali ele. Então esse sistema me permite construir geometrias e volumes. Deixa eu fazer uma escala aqui. Então usando esses botões aqui, ó, consigo adicionar geometria. Deixa eu posicionar ele um pouquinho melhor. Ok? Adição, né? Subtração, lembrando que a gente vai ver isso em detalhe, pessoal. Aqui, intersecção e de intersecção, e embaixo volumes, tá? Eu posso usar esse brush aqui para criar um volume, por exemplo, de bloqueio, ó. Agora eu não consigo passar por esse volume aqui, ó. Entre outras funções, né? A gente vai ver com bastante detalhe depois. Temos vários presets de brushes, ó. Escadas, cilindros, cones, etc. Esfera. Por último, pessoal, aqui embaixo nós temos então as ferramentas de visualização de objetos na viewport. Eu posso selecionar um objeto, por exemplo, e esconder ele, ó, Hide Selected. Retorno com Show All. Aqui eu posso habilitar Show Selected Only, onde eu isolo então o objeto. Retorno com Show All. Eu posso inverter a seleção, ó, usando essa ferramenta aqui. Aqui ele está me avisando que vai fazer uma seleção muito grande. Ok. Inverto de novo. Aqui embaixo, então, nós temos uma saída da seleção. Tá? Por exemplo, eu tenho o level e o objeto selecionado. É o level ponto objeto selecionado, Scorpion. Aqui, então, a escala do objeto, né? Por exemplo, escala por eixo. Mais à direita, as ferramentas de precisão, mais especificamente o Snap. Ó. Então, o Snap faz com que o objeto respeite as linhas do grid. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o BSP. Percebam então que ele se alinha, ó, exatamente às linhas do grid. Isso em função da ferramenta estar habilitada aqui embaixo, através dessas caixas de seleção. Isso funciona para escala e rotação também. Ok, pessoal, essas são então as principais ferramentas aqui da interface. Lembrando que a gente vai ver todas essas funções com bastante profundidade durante o curso, tá? Isso aqui é só uma apresentação geral do editor, ok?